E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma conversa minha com um dos nossos ex-alunos, na verdade, com uma ex-aluna de 2020 que conseguiu grandes resultados, esses resultados aí que eu coloquei no título da live. Eu estou bem curioso para saber um pouco da história da Ana Júlia, como ela conseguiu ficar em primeiro lugar no HCPA, lá em Porto Alegre, em primeiro lugar na SES Distrito Federal, terceiro lugar na RIGS. Eu acho que ela tem outros resultados também. Ela tirou uma nota muito boa no PSU de Minas Gerais. Foi uma prova bem difícil esse ano. Então, estou bem curioso para saber um pouquinho da história dela. E eu tenho certeza que a trajetória dela também pode ajudar vocês aí, para vocês identificarem os problemas, as dificuldades, as soluções da preparação. E aí eu queria aproveitar e relembrar que a gente está finalizando a nossa semana da metodologia. Então, se você ainda não assistiu os nossos vídeos sobre metodologia, a gente vai falar bastante sobre como a Ana Júlia estudou. Então, a gente vai falar sobre metodologia hoje. E se você quer assistir, entra no link da nossa bio. Quando terminar essa live, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Vai valer muito a pena ao longo da sua preparação, se você tiver boas estratégias de estudo, estratégias realmente que façam diferença. Vou colocar a Ana aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Vamos ver se vai. Hoje, num horário diferente, estava acostumado a fazer à noite. Foi o horário que a gente conseguiu aqui esse sábado, meio-dia. E eu tenho certeza que essa conversa realmente vai ser muito legal. E a gente vai aprender muita coisa aqui com a preparação que a Ana Júlia teve. Está carregando aqui, não sei se está com algum problema, está demorando um pouquinho. Vamos ver se dá tudo certo. E lembrando também, pessoal, que a gente ontem liberou a nossa plataforma. Então, se você ainda não entrou na nossa plataforma, vai lá no nosso canal do Telegram, checa o seu e-mail, porque você recebeu por e-mail. Eu mandei mensagens no canal oficial do Telegram. Então, entra lá, que a gente botou tutorial, a gente colocou também um vídeo, um mini tutorial, um tutorial maior, o link da plataforma. Então, está tudo explicado lá, como você já pode usar a plataforma agora. Algumas funcionalidades vão estar liberadas em breve, quando a gente iniciar de fato o cronograma de curso, mas outras não. Parece que não deu certo essa primeira vez. Deixa eu tentar de novo aqui aceitar a Ana Júlia. Está carregando. Ana, se você estiver aqui no chat, você está conseguindo solicitar, né? Porque eu tô vendo aqui a sua... Agora eu acho que foi. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bem e você, Eduardo? Tudo certo. Muito obrigado pela participação. Fico muito feliz aí de poder conversar com você e saber um pouquinho dessa sua trajetória. E antes de mais nada, agradeço pela participação e parabenizo pelos seus resultados, né? Tô vendo aqui os seus resultados, pelo menos os que você me mandou. Você ficou em primeiro lugar no HCPA, primeiro lugar na SES Distrito Federal e terceiro lugar na RIGS para medicina de emergência. É isso? Isso. A Anhiggs ainda tô... Da Anhiggs eu ainda tô aguardando a entrevista para sair a classificação final e o PSU ainda não saiu, né? Eu tenho certeza, eu estava olhando, acho que seu resultado no PSU foi tipo 77% da nota, né? Porque foi uma prova menor, mas foi equivalente a isso. E eu não tenho dúvida de que esse resultado nessa prova desse ano do PSU foi um resultado muito bom e que você vai conseguir também passar lá em Minas Gerais. Eu queria saber, antes de conversar sobre preparação, um pouquinho sobre você. Eu vi que você fez para lugares diferentes a prova. De onde você onde é que você fez faculdade e por que você escolheu aí medicina de emergência? Então, eu me formei agora no meio do ano passado, em junho de 2020, pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou daqui de Uberlândia mesmo, de Minas. E a minha escolha por medicina de emergência foi mais no final da faculdade, que eu percebi assim, que eu gostava muito do ambiente de pronto-socorro, era o lugar que eu mais gostei de estar no internato. E eu não queria também me especializar em uma única coisa, por exemplo, me especializar em cardiologia e ficar vendo isso pelo resto da vida. Eu queria uma especialidade que fosse mais ampla. Então, eu tinha dúvida de medicina de família e medicina de emergência. Mas como eu gostei muito dessa parte do pronto-socorro e trabalhando também, eu vi que foi o ambiente que eu mais gostei,
eu optei por prestar emergência. Entendi. E você tem alguma preferência de lugar que você imagina que você queira ficar? Você pretende ir mesmo para o Rio Grande do Sul? Ou pretende ficar em Minas Gerais se você for aprovada? Você tem já tem uma ideia sobre isso? Não, eu pretendo ir para o Rio Grande do Sul. Já até aluguei meu apartamento. Entendi. Então, que legal. Então, você já passou para o lugar que você queria. Então, agora, na verdade, os resultados são meras curiosidades. Depois eu vou querer saber. Mas que legal. E, inclusive, não sei se você sabe, mas lá no HCPA, você foi a primeira colocada e a segunda colocada também fez JJ. Foi a Natália. Sim, a Natália. Foi a Natália. Já encontrei ela no Instagram. Então, você vai ter aí uma colega de JJ na emergência, na medicina de emergência do HCPA. É uma especialidade, cara, que eu tenho visto cada vez mais o pessoal querendo fazer, uma especialidade em ascensão, sem dúvida nenhuma. Inclusive, lá no início, era uma especialidade fácil de entrar, agora não é assim. Já tem muita gente, como ainda tem poucas vagas, acaba tendo uma concorrência aí, principalmente nos melhores lugares. Então, assim, parabéns, Ana, primeiro pelos seus resultados. Que legal que você vai aí para o Rio Grande do Sul encarar essa residência. Vai para o HCPA mesmo? Ainda estou na dúvida. Eu estava até conversando com a Natália, porque ela também ficou bem colocada, né, na Unrigs. A gente estava até conversando agora, assim, de qual que vai escolher, mas eu acho que é o HCPA mesmo. Óbvio, que legal, cara. Porque a gente sempre diz que o nosso objetivo é fazer que vocês tenham a oportunidade de escolher a residência. E agora a gente está vendo isso na prática. 2 alunas de 2020 da JJ trocando ideias para escolher a residência. Isso para a gente é realmente sensacional. E aí eu queria saber agora um pouquinho mais sobre a sua preparação, Ana. Primeiro, você estudou no 5º ano, você já estava focada em prova de residência no 5º ano ou não? Não, no 5º ano eu não fiz nenhum cursinho assim para prova de residência e eu estudava mais o que eu via no internato mesmo e por livro não era muito focado na preparação da residência. Aí no 6º ano eu fiz a JJ e me ajudou bastante, assim, foi graças a vocês que eu consegui esses resultados. E você lembra quanto que você tirou no primeiro simulado? Você entrou na JJ lá no início, na primeira turma? Você foi uma... Na primeira turma. Entendi. E você lembra quanto você tirou no nosso simulado em fevereiro? Lembro. Nossa, acho que eu tirei 55 de 100. Tirou 55. Não foi uma nota... Inclusive, na época, a gente teve a nota média de 46, né? Que é um simulado que os alunos, inclusive, vão fazer a partir de depois de amanhã. Dia 25, do dia 25 ao dia 31, a galera vai fazer o simulado de nivelamento esse ano. No ano passado, nessa mesma prova, a média foi 46. A gente até teve um caso da Juliana, que foi de 46 para 93 em um ano. A Ana também aí foi de 50 e poucos para 80 e poucos, chegou a 80% em provas complicadas, como a prova do HCPA e a prova da ANRITS desse ano, que eu conversei ontem com a Elisa, foi uma prova diferente, né, do que a gente estava acostumado, uma prova mais complicada do que o normal. Mas aí, Ana, você falou que a gente ajudou você. O que você acha que foi importante? Foi a questão das revisões, da organização? Como que você acha que a gente conseguiu ajudar você nessa preparação? Eu acho que foi principalmente nisso, na questão da organização, de já ter, assim, um cronograma do que eu tinha que fazer na minha semana, porque era uma coisa que, se fosse depender de mim, eu acharia muito difícil de organizar isso. Então, já direcionar assim, hoje tem que assistir essa aula, e a própria plataforma que ficava relembrando as revisões que a gente deveria fazer, os flashcards. Então, assim, teve questões que eu acertei por causa das revisões da JJ. Teve uma questão na HCPA que eu lembro, que era bem específico, assim, de tumor de ovário, e na hora me veio a resposta, porque eu lembrava que tinha um flashcard exatamente falando sobre aquilo nas aulas de tumores de ovário, né, que a gente teve. Então, eu acredito que foi muito nisso, nas revisões e no conteúdo teórico também, mas principalmente na organização do estudo, de saber o que eu tinha que revisar, o que era mais importante, que eu não conseguia perceber isso sozinho.
Entendi. É muito legal saber disso. Eu até costumo fazer uma pergunta para os ex-alunos que vêm aqui sobre exatamente as dificuldades da preparação, porque as pessoas normalmente elas têm dificuldades parecidas. Normalmente as pessoas falam que não tem tempo, ou que não conseguem se organizar, ou que elas não têm disciplina, não têm motivação, ou esquecem tudo que elas estudam. Então, qual desses problemas era realmente organização? Com qual problema desses você se identificava mais assim no início? No início, acho que era organização. E isso também de esquecer. No começo, eu acho que assim, eu não confiava que com as revisões eu ia conseguir gravar as coisas e entender assim que mais para frente, uma aula que eu vi no começo do ano, eu lembro que a primeira aula era de insuficiência renal. E aí, no final do ano, eu ainda lembrava coisas da aula pelas revisões que a gente estava fazendo, que a gente fazia, né? Então, eu acho que era mais isso, na organização que eu tinha dificuldade e de esquecer as coisas que eu não conseguia gravar. Eu acho que isso é muito importante, porque essa já é a 7ª conversa que eu faço desde segunda com ex-alunos. E uma unanimidade é a questão das revisões. Eu falo isso porque muita gente... as pessoas sabem que revisar é importante, mas delas saberem até elas executarem, existe um abismo aí. As pessoas acabam no meio do caminho, não sei por quê, não sei se é porque elas se atrasam no estudo teórico, não sei se é porque o conteúdo, às vezes, que elas têm em determinados cursos é um conteúdo muito grande e elas acabam deixando a revisão de lado. E a revisão, ela é fundamental, ela foi citada por todos os nossos alunos que conseguiram grandes resultados. Eu acho que isso é uma coisa muito importante mesmo, e que faz a diferença, porque senão a gente fica naquele ciclo de estudar e esquecer, e não tem coisa pior do que isso. Eu vi uma pergunta aqui no chat que eu ia fazer, que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Tudo bem, sobre metodologia você falou sobre as revisões, que elas foram muito importantes, falou que fez questões, fez flashcards, depois eu vou até querer saber um pouquinho mais sobre isso, mas em relação à disciplina, regularidade de estudo, você conseguiu estudar sempre, você batia as metas toda semana, como é que foi isso ao longo do ano? Então, até junho eu estava no internato, eu fazia o internato de saúde coletiva nesse período. E eu consegui me organizar bem, assim, eu consegui estudar pelo menos 4, 5 vezes na semana. Eu tentava fazer assim, se eu chegava cansada em casa, pelo menos as revisões, pelo menos as questões do dia eu fazia. E às vezes concentrava o estudo teórico mais no final de semana, que era quando eu não tinha atividade do internato. Mas eu tentava, assim, fazer as questões todos os dias. Aí quando eu formei, eu lembro que eu até te mandei mensagem porque deu uma desandada no cronograma, que foi julho e agosto. Acumulou meio que tudo, assim. E aí você que me ajudou a organizar, né, o meu cronograma. Mas aí eu tentava da mesma forma, mesmo que eu tivesse plantão, fazer pelo menos as questões programadas daquele dia. E eu concentrava os estudos teóricos nos dias que eu estava mais tranquila em casa. Entendi. Então você teve um momento de dificuldade, e isso é uma coisa importante. Sempre quando a gente tem uma grande mudança na nossa rotina, é um momento de atenção, pelo menos. Porque a gente está acostumado à faculdade, ao internato, a uma rotina X. A rotina muda completamente, ela se torna outra. É um momento que a gente pode realmente desandar a nossa preparação. Inclusive, esse ano, a gente nunca vai... Na verdade, os nossos alunos esse ano eles nunca vão estar atrasados. Porque se você se atrasa, você entra na plataforma e ela vai reorganizar não só a sua agenda de questões e flashcards, como era em 2020, mas também o seu estudo teórico, as suas provas, a sua revisão teórica. Então, a gente vai ter essa organização que vai ajudar, eu acho, que o pessoal que tiver dificuldade ao longo do caminho. E aí, Ana, você falou sobre a regularidade, mas e o tempo de estudo? Você sabe quanto tempo mais ou menos você estudava por dia, quando você estudava? Quantas questões você fazia? Você tem uma ideia disso? De questões, eu lembro que eu programei na plataforma, eu tentava fazer pelo menos 40 por dia. Era o mínimo que eu colocava lá. Agora, de estudo teórico, eu fazia assim, eu via, quando eu tinha mais tempo, que eu conseguia estudar umas 4, 5 horas por dia, aí eu via a aula, depois lia o resumo teórico, e junto com a aula eu ia acompanhando o mapa mental, né?
E aí, no final de tudo, eu fazia os flashcards. E aí ainda dedicava mais o tempo para as questões. Eu era meio devagar, assim, para fazer as questões. Então, eu gastava 1h30, 2 horas para conseguir terminar as 40. Entendi. Então, ó, fazia bastante, usava bastante. Pode falar, não, pode falar. Não, eu só ia completar que, então, normalmente umas 3 vezes na semana eu dedicava mais tempo, que aí era quando eu fazia aula teórica, e aí nos outros dias dava isso, mais ou menos 1h30, 2 horas para fazer as questões. Entendi. Então, nos dias que você fazia só as questões, você estudava 1h30, 2 horas, e nos dias do estudo teórico, você falou que concentrava mais no final de semana, isso aumentava por conta do estudo teórico. É uma organização muito boa, principalmente pensando nessa coisa da conciliação com outras atividades, seja atividade de internato, seja atividade de trabalho. E até nessa linha, eu queria saber como é que foi isso, porque no meio do ano você estava conciliando com o internato, depois mudou. Você falou que você teve uma dificuldade nessa transição, mas como que você conseguia conciliar? Era dessa maneira? Tipo, dia de semana, questões, que aí você consegue fazer mais rápido, você não precisa parar tanto tempo assim, e no final de semana estudo teórico, e as provas, você fazia também provas na íntegra? Sim, eu tentei desde o começo do ano fazer uma prova na íntegra por semana ou um simulado da JJ. Foram raras as semanas que não deu para fazer nenhuma. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu preferi trabalhar em esquema de plantão, né? Que eu poderia organizar melhor os meus dias, não queria uma coisa que fosse todos os dias. E aí, como que eu fazia? Os plantões, normalmente, em julho, eles eram mais no final de semana. Então, aí eu deixava durante a semana para poder estudar e pegava alguns plantões só durante a semana. E aí concentrava mais eles no final de semana. Então, eu deixava pelo menos uns 3 dias da semana livres para mim conseguir fazer as aulas. E aí, no restante que eu dava plantão, eu tentava fazer as questões. Aí, quando chegou por volta do meio de setembro e outubro, eu parei de trabalhar para poder me dedicar só na preparação e voltei só depois que tinham passado as minhas provas prioritárias do Rio Grande do Sul, depois que passou o HCPA e a ANRIGS. Entendi. Então, você meio que moldou o seu trabalho para que ficasse numa rotina que você se sentisse confortável, que você conseguisse bater as metas, fazer questão sempre, fazer o estudo teórico e ainda as provas. E eu acho que isso também é um ponto muito importante para a galera, principalmente para a galera, por favor, para todo mundo que está me ouvindo que vai fazer JJ 2021, porque eu sei que o estudo que dá mais preguiça de ser feito, aquele que é mais chato, é exatamente a prova. Que você tem que parar a sua vida, você tem que botar o seu celular no modo avião, tirar o seu celular do seu lado, e você tem que ficar 2 horas ou 4 horas, dependendo do tamanho da prova, focado naquilo. Então é realmente uma coisa que não é agradável, mas é muito importante, é muito importante. É muito importante não só porque na prova tem questões e nas questões tem conteúdo, então você está revisando aquele conteúdo, fazendo a prova, mas também é importante porque fazer prova é uma habilidade. Então, e você vai precisar dessa habilidade no dia da prova. A Ana ela precisou no dia da prova do HCPA, no dia da prova da RIGS, no dia da prova da SES. Inclusive, até uma curiosidade, você estudou de alguma forma diferente para a prova da SES, DF? Porque é uma prova que tem um sistema bem diferente, né? Não é uma questão objetiva com várias opções, é uma questão de V ou F. Teve algum estudo nessa linha direcionado para provas específicas? Como é que foi isso? Então, depois que passo as minhas provas prioritárias e que eu vi que a minha nota assim, daria para passar ou no HCPA ou na ANRIGS, eu deixei de estudar tanto para as outras, né? Tanto para o PSU quanto para a SESDF. Para a SESDF, eu só fiz as provas antigas e vi mais ou menos o jeito que era. Só que não deu tempo, como era próximo uma da outra, de revisar conteúdo teórico, que eles cobravam mais. Eu só fiz a prova mais para conhecer o estilo mesmo. Entendi. Às vezes acontece, eu lembro que isso aconteceu comigo também, em 2016, quando eu fiz prova. Quando eu vi que eu ia passar já nas que eu queria, cara, depois a gente larga e é difícil realmente a gente conseguir retomar o foco sabendo que vai ser aprovado. É bom esperar o resultado final, né? Mas no seu caso, realmente eram notas aí que te davam
te colocaram em primeiro lugar. Então você não foi aprovada, você foi realmente a primeira colocada e acaba sendo realmente uma coisa muito, muito, muito forte. Eu vi uma pergunta interessante que muita gente me faz e eu queria saber da sua opinião. Você fazia resumo? Como é que você lidava com isso no estudo teórico ou não? Eu fazia. Eu tinha meio que dificuldade de não fazer o resumo durante a aula. Então, eu pegava os principais pontos, principalmente aqueles porque durante a aula vocês destacam o que mais cai com o asterisco vermelho, né? E aí eu pegava esses pontos e colocava eles no resumo. E aí depois eu deixava umas folhas, quando eu terminava o resumo, para ao longo das questões, o que eu ia vendo que caía muito e que às vezes eu não tinha anotado na aula, eu ia complementando no meu resumo. E aí sempre que eu errava alguma questão ou estava com dúvida no assunto, eu voltava no resumo que eu tinha feito, que lá eu tinha colocado os pontos principais que caíam. Entendi, mas então o seu resumo era de fato um resumo. Porque, na verdade, muita gente acha que não é ruim fazer resumo, o Eduardo não gosta de resumo. Não é isso, pessoal. Eu não gosto do resumo que é uma cópia da aula, que você reescreve a aula inteira no seu papel. Porque desse jeito você vai gastar muito tempo e depois você vai ter um material que não é focado naquilo que importa. É um material totalmente genérico. Então, você conseguia fazer um resumo de fato resumido? Mais ou menos, nesse ponto eu não consegui tanto, não. Eu tentava, mas foi a minha dificuldade, assim, na hora de fazer o resumo. De conseguir resumir o que realmente importava. É interessante que provavelmente isso tem a ver com isso, o fato de você falou que você demorava um pouco também para fazer o estudo teórico, fazer um estudo teórico mais longo, tem a ver com isso. Na verdade, cada pessoa tem uma maneira de aprender o conteúdo. A gente tem até uma aula que a gente costuma liberar no nosso módulo 0, que é sobre perfis de aprendizado. Não sei nem se você chegou a assistir essa aula, Ana. Fiz. Uhum. Então, e assim, na verdade esse estudo de perfil de aprendizado diz que existem 4 tipos principais de aprendizado. E um deles é o perfil sinestésico, que são as pessoas que precisam tocar ou precisam escrever para memorizar da melhor maneira. Então, essas pessoas, se você sente que você aprende mais ao escrever, ao resumir, vale a pena você fazer, vale a pena. O que eu não acho é que todo mundo necessariamente precise fazer resumos. Eu não acho, não. Tenho certeza que não precisa todo mundo, porque eu, por exemplo, nunca fiz resumos estudando e eu consegui bons resultados. A Ana também, agora, ela fazendo resumos, ela conseguiu grandes resultados. Então, não é isso que vai fazer diferença. É até importante isso, porque às vezes a gente ouve, não, tal pessoa passou e fez isso, todo mundo precisa fazer isso. Tal pessoa passou e fez aquilo, todo mundo precisa fazer aquilo. Não. Como a gente já está na 7ª conversa, eu já consigo pegar alguns pontos que realmente todo mundo precisa e todo mundo que tem um grande resultado acaba fazendo. Em primeiro lugar, um estudo regular. Todo mundo aqui que eu conversei teve um estudo regular. Não significa você estudar todos os dias, 100% dos dias. Não, significa você bater, se você estiver na JJ, significa você bater pelo menos 80%, 90% das nossas metas semanais. Então, 80%, 90% das semanas você precisa bater as metas. Você precisa revisar. Quem está na JJ, para bater a meta, vai precisar revisar. Então, você não vai nem se preocupar com isso. Mas se você não for da JJ, revise constantemente, revise ao longo do ano, porque isso vai fazer toda a diferença. Em terceiro lugar, questões e flashcards. Praticamente todo mundo também fez muitas questões e flashcards. Como é que você usava os flashcards, Ana? Conta um pouquinho mais sobre isso, que isso também é um ponto interessante que surgiu aí. Eu usava, no início do ano, até mais ou menos o meio do ano, eu usava os que apareciam na plataforma, na revisão inteligente. Então, eu tentava fazer pelo menos um bloco de flashcards por dia. E aí, ao final da aula do estudo teórico, também eu fazia os flashcards daquele bloco. Aí, quando chegou mais perto das provas, foi até uma dica que você tinha dado nas lives, né? Da gente pegar a prova na íntegra que tinha feito e ver os temas que não estava acertando, que estava com mais dificuldade. Aí, nesses temas, eu começava a minha revisão teórica pelos flashcards, para ver o que eu estava com mais dificuldade, o que eu não lembrava, e depois focar nesses assuntos.
Aí, a partir do meio do ano, eu passei a estudar os flashcards dos assuntos que eu tinha mais dificuldade. Eu voltava neles na plataforma e refazia eles. Nossa, então você utilizou bastante, você utilizou em vários momentos os flashcards e realmente, porque hoje, atualmente, a gente recomenda, no estudo teórico tá lá os flashcards, eu acho que é bem importante fazer logo naquele primeiro momento que você tem contato. Tenha na revisão inteligente, que é o que a Ana falou, que é lá na agenda do dia, você entra e tem lá os flashcards, e também na revisão teórica, que é você já estudou, você já fez questões, você errou questões, você percebeu problemas e aí você vai lá nos flashcards. Os flashcards realmente são materiais que eu acho que eles são muito produtivos, né? Porque você gasta um mínimo de tempo para estudar conteúdos que vão ser cobrados na prova, porque eles são feitos através de questões de prova. Então, acho que é um material muito bom, mas é a mesma coisa do que resumo. Estudar com flashcard é bom? É bom dependendo do flashcard. Eu já estudei com resumo na faculdade. Eu tinha um resumo de amigo meu que não valia nada, que era sabe aquele resumo desorganizado, que você não conseguia, você não sabia o que era importante, o que não era, cara, não adiantava nada. Se eu estudasse só por aquilo, eu me ferrava na prova. Agora, sempre tinha aquele resumo de alguém da turma, que era aquele resumo lindo, aquele resumo organizadinho, aquele resumo grifado às partes importantes. Aí vale a pena. É a mesma coisa dos flashcards. Se você começar a pegar um flashcard que sei lá, 500 flashcards em um tema, cara, não adianta, porque você não vai memorizar 500 conteúdos, você não vai memorizar 500 conceitos. Então, eu prefiro ter 50 flashcards num tema focados do que 500 que você vai ter que tentar memorizar tudo e vai acabar não memorizando nada. E aí, Ana, eu queria saber se você tem alguma dica, alguma coisa que você, sei lá, que você aprendeu ao longo desse ano, que você acha que seja importante para a galera que vai começar, alguma coisa que você gostaria de saber em janeiro do ano passado, quando você começou, que você acha que pode realmente fazer diferença aí para quem está ouvindo? Eu acho que a minha maior dica é assim, de confiar que vai dar certo. Se você seguir as metas mínimas, se você fizer a revisão inteligente, vai dar certo no final, a nota vai aumentar. Porque no começo, quando eu vi 55 no simulado, eu pensei, nossa, nem vai adiantar estudar, não vou conseguir chegar no que eu quero. E eu era uma pessoa muito ansiosa, assim, né, com essa questão da nota. Então, e aí eu acreditava também, no começo eu comecei meio errado. Eu via a aula e começava a procurar coisas muito específicas do assunto, porque eu achava que eu tinha que saber tudo daquilo. E aí eu comecei a ver que não, que as questões realmente cobram aqueles mesmos pontos sempre, e que uma questão ou outra, que é aquelas de nível difícil, é que vai sair, mas você não precisa acertar ela para conseguir passar. Então, acho que a minha maior dica é essa, de focar na revisão inteligente e focar nas aulas, no que é definido como o que cai na prova, que a nota vai aumentar. É uma consequência natural, assim, se o estudo for regular, se fizer a revisão. Nossa, que dica importante, Ana. Obrigado por essa dica, porque realmente eu acho que essa coisa da confiança, né, de que, cara, se você não acredita que vai dar certo, você não consegue ter motivação para fazer aquilo. Qualquer coisa na vida. E para a prova de residência, que é um caminho muito longo, isso é muito importante, porque, e eu até, antes de finalizar, eu vou até te perguntar, você conviveu com muitas oscilações na nota? Porque se a gente tirar o zoom assim, parece que a nota subiu o tempo todo. Mas se a gente colocar um microscópio ali e olhar nota a nota, a nota não sobe o tempo todo. Ela vai descendo, subindo, descendo, subindo. Quando está dando certo é quando a oscilação ela acontece em níveis cada vez maiores. E aí, Ana, como é que foi essa coisa da oscilação? Não, oscilou muito. Eu lembro que, assim, do primeiro para o segundo simulado, minha nota aumentou. Aí no terceiro ela caiu bastante. Eu falei, nossa, mas tô seguindo o método, tô estudando. E aí era o que você sempre falava, não foca na nota agora, foca em entender o que você tá errando, que ela vai subir à medida do tempo. Aí eu ainda não confiava muito, né? E quando chegou perto de fazer as provas prioritárias, eu lembro que a minha nota já estava, eu estava tirando assim 75 perto da prova, e eu falei, Eduardo, eu ainda queria subir mais para chegar no 80, né? Isso era uma coisa assim, que aí se de uma prova para outra, se tipo, saía do 75 e ia para o 69, eu já ficava desesperada, achando que eu estava
retrocedendo. E aí você sempre me falava, não, foca, entende os seus erros nessa prova e não compara nota. Porque na hora vai ser diferente, vai ser uma outra prova, mas você tem que estar acostumada com a banca e entender os seus erros nas questões para não cometer esses mesmos erros na hora. E aí no final deu certo. Minha nota ela ainda aumentou do que eu estava fazendo em casa no dia da prova. Foi assim, minha maior nota no HCPA foi a nota da prova, do que as provas na íntegra que eu estava fazendo, mas teve essa oscilação, oscilou bastante, assim, dentro das provas do HCPA, da ANRIGS e dentro dos simulados também. Nossa, isso é realmente... Vou até pedir para o pessoal da edição fazer uma edição dessa parte para mostrar para os nossos alunos, porque acho que isso vai poupar tanto, porque a verdade é essa, todo mundo vai oscilar, e se a cada oscilação para baixo a gente se desesperar, tem dois problemas. Primeiro, em algum momento você pode se desmotivar e chutar o balde, parar de estudar. Esse é o pior dos mundos. A pessoa que, numa oscilação para baixo, ela fala, cara, não está dando certo, melhor eu descansar, melhor eu fazer outra coisa. Ou então a pessoa não chuta o balde, ela continua estudando, mas ela fica ansiosa o ano inteiro. Então aquilo vai minando a parte mental dela, vai atrapalhando a parte psicológica dela o ano inteiro. Então é muito importante as pessoas saberem que a nota ela oscila, só que no longo prazo ela acaba oscilando para cima se a pessoa tem uma boa preparação, que é uma preparação regular, somada a uma boa metodologia. É isso. E o grande ponto que eu acho que a Ana resumiu aí e que eu falei ano passado inteiro, e para a galera que vai ficar esse ano com a JJ, pode ter certeza que eu vou falar esse ano também, é a gente focar naquilo que a gente tem controle. A gente não tem controle nos nossos resultados na prova. Seja na prova no dia realmente do concurso, seja na prova na íntegra que a gente treina em casa. Não tem como a gente ter controle absoluto. A gente pode estar num dia ruim, a gente pode realmente dar azar às vezes, ficar na dúvida entre várias questões e errar. A gente pode mil coisas podem acontecer e pode dar errado. Só que a gente tem controle na qualidade da nossa preparação. Então, se a gente foca nisso, na preparação, a tendência é acontecer o que aconteceu com a Ana e o que aconteceu com a galera dos últimos dias que eu conversei. Então, acho que esse final realmente foi muito legal para a gente relembrar desse ponto, e eu acho que a parte psicológica é uma das partes mais subestimadas e é muito importante na preparação para a prova. Ana, queria te agradecer muito pela conversa, pela disponibilidade, foi muito legal. Parabéns pelos seus resultados. Depois eu vou querer saber o do PSU, mesmo você não ficando aí não sei se você está em Minas Gerais, mas não ficando em Minas Gerais. E, cara, tudo de bom lá na residência no Sul, seja em algum lugar da ANRIGS, seja na HCPA, que você realmente tenha uma residência bem legal de medicina de emergência. Obrigada, Eduardo, e obrigada pela oportunidade de falar aqui também. Muito obrigado, Ana. Pessoal, muito obrigado também pela participação. Como eu falei, todo mundo saindo aqui, clica no link da nossa bio, que vocês vão entender melhor, através dos nossos vídeos da Semana da Metodologia, exatamente o que a Ana fez e o que os nossos alunos fizeram nos últimos dias. É isso, pessoal. Um abraço, Ana, e até mais, pessoal. Tchau. Abraço. Tchau.